Contratação de zagueiro melou e o Vasco corre atrás do prejuízo e corre contra o tempo. Olá Vascaíno, olá Vascaína, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Adelton Senna, mais conhecido como Dadá, e você está no Bolorento Futebol Clube, um canal de notícias do Vasco. Bom, galera, melou. A primeira notícia de hoje é que melou completamente a contratação do Robert Rojas. Seria um zagueiro do River Plate, que foi dado como certo ontem por vários canais, vários portais, vários jornalistas de renome, todo mundo já dando como certo, já estava tudo certo entre clube e jogador, entre o clube e o River Plate, tudo fantástico, tudo perfeito, o pessoal de documentação do Vasco já preparado para aquela correria de tirar CPF, de conseguir visto de trabalho, de registrar no BID, tudo já engatilhado para acontecer hoje. Do nada, recebemos aí no finalzinho da manhã, início da tarde, a notícia de que o negócio havia melado. E aí, você tem duas versões. Tem uma versão, que até foi dada pelo GE e pelo Pedrosa, que diziam que o problema se deu em função do River Plate querer renovar por mais um ano o contrato do Robert Rojas antes de emprestá-lo ao Vasco. Então essa foi a primeira notícia que nós tivemos. No final da tarde, alguns portais e alguns jornalistas noticiaram que o problema estava no Vasco, que o Vasco havia mudado algumas cláusulas do contrato, isso não teria agradado ao River Plate e aí o negócio teria emperrado. Bom, tem uma corrente que diz que o Vasco analisou melhor e viu que não valeria a pena o pagamento, porque o contrato era um contrato de empréstimo, com depois o pagamento no final do contrato, se não me engano, de 17 milhões. Como era um jogador que vinha de uma grave contusão, já estava 10 meses parado, eu não sei se analisaram mais friamente esse contrato e resolveram mudar as cláusulas exatamente para fugir dessa contratação. Não ficou claro para a gente. Mas a única coisa que nós temos certeza é que o negócio está melado com Robert Rojas, que era um zagueiro, meio lateral. Ele jogava também de lateral direito, então seria aí um substituto eventualmente para o Mita. Poderia jogar no 3-5-2 ele como terceiro zagueiro. Foi indicação do Ramon Dias, mas infelizmente o negócio deu água. Com isso, voltou à tona o nome de Facundo Garcês do Colón, que o Vasco vinha já no início aí da janela, um pouco antes, falado sobre a contratação e meio ainda obscuro, algumas pessoas falam dessa tentativa novamente do Vasco em buscar esse jogador. Até porque o Vasco vai precisar de um zagueiro, principalmente se o Ramon for jogar com 3 zagueiros, considerando que a gente só tem Capasso, Léo, Miranda, o Bambu e o Maicon, que não agradaram ao treinador, a gente precisaria pelo menos de 1 ou 2 zagueiros para dar moral ao treinador, ao esquema e, quem sabe, aí melhorasse o setor defensivo do Vasco. Então, vamos aguardar os próximos capítulos dessa novela. Outro nome que voltou à tona hoje foi do atacante Pablo Veguete. Pablo Veguete, que é um jogador de 34 anos, que atua hoje pelo Belgrano, que foi o artilheiro, que é o artilheiro do campeonato argentino, junto com o Michael Santos, que era um outro jogador que o Vasco vinha buscando. O Vasco inicialmente fez alguma negociação com esse jogador. O valor dele na época era $800 mil. Vasco meio que deixou de stand-by, porque começou a negociação com o Michael Santos, aí depois fechou com o Sebastião Ferreira, e aí deixou o Veguete meio de lado. O América tentou a contratação do Veguete, não foi feliz, e o resultado que agora o Belgrano aumentou de 800 mil para $1 milhão. Então, o Vasco agora, se quiser contratar o Veguete, vai precisar pagar mais $200 mil por esse jogador. Isso, obviamente, acontece porque os clubes começam a ver o desespero do Vasco, a necessidade do Vasco, e aí, numa hora dessa, o preço realmente fica inflacionado. É um jogador de 34 anos, porém, com uns bons números agora no Campeonato Argentino. Então, eu acho que, de repente, vale. Isso não inviabiliza a novela Diego Costa. Diego Costa ainda vai tentar ser convencido por Paulo Brax, que deve viajar para Madrid para sentar e conversar com ele, com a família, para tentar resolver a situação de Diego Costa, para ver se ele vem ou não para o Vasco.
A derrota para o Corinthians deve ter piorado um pouquinho a situação, porque o Vasco se afunda cada vez mais na última colocação do campeonato, na zona de rebaixamento. Resta saber se o Diego vai querer vir jogar no Vasco sobre a ameaça de um rebaixamento na sua carreira. Eu já dei minha opinião aqui a respeito desse jogador, particularmente prefiro que não venha. Eu acho que é um jogador que não vai agregar muita coisa e se vier, eu temo muito que ele estrague o bom vestiário que a gente vai precisar de agora em diante, porque o tempo inteiro esse clube vai precisar estar unido para tentar arrancar os pontos necessários. Então, vamos ver se essa novela tem um final feliz. Como até o dia 25 de agosto eles podem registrar esse jogador, que é um jogador que está livre no mercado, então essa novela provavelmente vai se arrastar por mais um tempo que nós não temos, porque a gente sabe que faltam poucos jogos aí para acabar o primeiro turno e logo depois começa esse segundo turno e a gente tem 22 jogos para ganhar metade desses pontos. Então a gente não pode ficar, por exemplo, um mês sem um centroavante, que aí vão perder 4 jogos e isso seria complicado. Os próximos 4 jogos do Vasco, inclusive foi anunciado hoje, é o próximo jogo contra o Grêmio, depois vamos jogar contra o Red Bull Bragantino, o jogo do América ainda não tem data, então os jogos de agosto é Grêmio, Red Bull Bragantino, já o primeiro jogo do retorno contra o Atlético Mineiro e, por fim, o jogo com o Palmeiras. Fecham os 4 jogos agora do mês de agosto. Voltando a falar de Paulo Brax, tivemos a reunião lá da diretoria, que sacramentou a saída do Luiz Melo. Inclusive, hoje é o primeiro dia do novo CEO, do Lúcio Barbosa. Naquela reunião foi dita que não seriam medidos esforços para a contratação. Até agora nada aconteceu. O Vasco não contratou absolutamente ninguém. E o Paulo Brax, que está, segundo alguns jornalistas, sobre ameaça de demissão. Então, logo fechasse a janela, provavelmente o departamento de futebol passaria por uma reformulação. Aí eu fico pensando, o cara vai viajar para Madrid para tentar a contratação do Diego Costa, com boatos de que ele está com o pé fora do Vasco. Qual vai ser o esforço desse profissional para fazer o melhor negócio? Então fica realmente uma dúvida no ar, pairando no ar, de qual a dedicação, qual o esforço que o Paulo Brax vai estar fazendo nesse momento para poder trazer bons jogadores para o Vasco, sendo que ele pode a qualquer momento levar um pé na bunda e sair pela porta dos fundos, porque realmente o trabalho dele, infelizmente, desde o início da temporada não foi bom. Todo mundo sabe que o time realmente foi muito mal montado, então culpa sim desses 9 pontos no campeonato tem a ver com o senhor Paulo Brax e o departamento de futebol, que escolheram mal o treinador, consequentemente escolheram mal os jogadores e não tiveram a habilidade para consertar essas falhas ao longo do campeonato. Então estamos aqui no final de turno, o Vasco com 9 pontos, afundado na zona de rebaixamento e sem nenhuma perspectiva, pelo menos aparente, de melhora. Pode ser que amanhã, sendo o último dia da janela, as coisas tomem uma reviravolta e o Vasco apareça aí com soluções do camisa 10, do centroavante, do zagueiro, o que é muito pouco provável. É muito provável que agora, encerrando na quarta-feira a janela, o Vasco volte às suas baterias para poder tentar contratar jogadores que estão livres no mercado, porque esses jogadores poderiam ser inscritos até o dia 25 de agosto. Então, essa é a única expectativa que nós temos de que pode vir jogadores aí livres no mercado. E eu confesso para vocês, tem muitos jogadores livres aí que são melhores do que jogadores que hoje estão empregados. Então, de repente, com mais calma, com mais tranquilidade. O grande problema que nós temos é, como eu falei, o tempo. Se esses jogadores chegarem mais para o final do mês, o Vasco já terá perdido 4 jogos dos 22 que lhe restam, então só terá 18 jogos aí para poder tentar correr atrás. E os próximos 4 jogos não vão ser fáceis, sabemos disso. Vamos repetir: Grêmio, Red Bull Bragantino, Atlético Mineiro e Palmeiras. Então não vai ser nada fácil. Outra informação no dia de hoje, o Vasco informou que ele vai jogar, independente de qualquer decisão do Ministério Público do Rio de Janeiro, ele vai jogar sim em São Januário, ou com os portões fechados, ou se o Ministério optar por liberar mulheres, crianças e deficientes físicos, o Vasco tem ainda tempo hábil para poder fazer a venda desses ingressos. Então estamos na expectativa do Ministério Público liberar. Confesso que eu não acredito muito, porque infelizmente
Dentro desses órgãos ainda tem muito clubismo, então eles estão dificultando e muito a situação do Vasco, é uma pena. Então eu acredito que o Vasco vai jogar contra o Grêmio de portões fechados. É muito provável que isso aconteça, mas vamos ficar nessa expectativa. E uma última notícia, e não menos importante, o Cabo Daciolo, sim, aquele que foi candidato à presidência da República, que é torcedor do Vasco, convocou a torcida para um grande clamor nessa sexta-feira às 22 horas em São Januário, para que haja uma oração para o nosso Vasco da Gama. Então, se você, independente de religião, gosta do Vasco, quiser aparecer em São Januário às 10 horas da noite de sexta-feira, para que a gente consiga abençoar aquele estádio e tirar essa zica de vez, está feito o convite pelo Cabo Daciolo. Então compareça para que a gente consiga, quem sabe, fazer com que o Vasco renasça das cinzas. O mês de agosto, o mês do cachorro louco, pode ser que seja o mês da redenção do Vascão. Então conto com a sua presença em São Januário, não só eu, como Cabo Daciolo, e eu conto com a sua presença aqui no canal, se inscrevendo, compartilhando, comentando, dando seu like e marcando ali o sininho das notificações para você não perder mais nenhum vídeo e ajudar o canal a crescer. Gente, essas foram as notícias de hoje. Agradeço mais uma vez pela sua paciência, pela sua audiência e fui! Rio de Janeiro, brasileiro, meu irmão. Sou Vasco da Gama, tantas vezes campeão.